Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero nesse vídeo comentar trecho a trecho de um artigo, de uma coluna ali do Daniel César no portal IG Notícias, quando ele diz lá que com Isolda, aliados enxergam recado de Lula a Ciro Gomes. Eu quero tratar de alguns pontos que eu considero importantíssimos aqui com vocês, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, nos dê essa força, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, isso é muito importante, assim como deixar o like se gostar do vídeo, mas só se gostar. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilhe, espalhe para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, vamos lá então. Segundo o colunista do portal IG, o anúncio de que Isolda Sela, sem partido, será número 2 do MEC, Ministério da Educação, do governo Lula, serviu como uma, diz aqui ele, espécie de resposta do presidente eleito a Ciro Gomes, ex-aliado e que, segundo ele, virou desafeto nas eleições de 2022. No entorno de Lula, a nomeação mostra que o candidato derrotado poderia ter espaço no governo em 2023, se não tivesse visto o PT e o próprio adversário como inimigos. Bom, poderia, mas o Ciro deixou claro desde o começo que não queria cargos. Ah, mas não seria bom Ciro ajudar o Brasil servindo, né, ao governo Lula? Seria se o governo Lula estivesse disposto a mudar o modelo econômico e o modelo de governança política, como o Ciro, né, tem tentado alertar em relação a essas necessidades. Não é questão pessoal, governo Lula, governo esse ou governo aquele, é que esses modelos fracassaram. A prova é que o país parou de crescer, né? Diminuiu muito o crescimento que tinha, né? Tipo, o Ciro fala muito isso, de 30 a 80, de lá para cá veio caindo. Nos últimos 12 anos, crescimento praticamente zero, sendo 6 anos de PT no poder, 2 de Temer, 4 de Bolsonaro. Pessoas com as suas diferenças, partidos também com as suas diferenças, mas o modelo é o mesmo, que vem sendo piorado, né, de uns tempos para cá, e o país está impedido de crescer, não consegue crescer. Então, Lula vai mudar isso? Não dá nenhum sinal nesse sentido, nenhum, zero. Vai conseguir o quê? Dar uma amenizada nos efeitos do modelo econômico, mas não atua na causa, revogando reformas muito ruins, mudando o modelo econômico, tal do tripé macroeconômico colocado lá atrás, que não se sustenta. Então esse é um ponto. Questão de governança política. Lula vai mudar a forma como se relaciona com o Congresso? Tudo indica que não. A começar pela forma como está montando o seu governo, né, com a sua base. Não está dando sinais de que, não, realmente temos que comprar algumas brigas para mudar, porque não se sustenta. Então o Ciro alertava, né, que não adianta trocar Chico por Maria. Vocês, quem acompanha o Ciro aqui há mais tempo, lembram do Ciro falando isso. E ele lembrava, citando exemplos, Collor, impeachment, em relação aos ex-presidentes. Aí depois, Fernando Henrique saiu e o PSDB nunca mais venceu a eleição. Nessa última, nem candidato teve. Vale destacar que entre Collor e Fernando Henrique tivemos ali, depois do impeachment de Collor, Itamar Franco. Esse sim não se curvou, fez o plano real, como dizem muitos que participaram naquela ocasião, sem vender a alma, sem corrupção, enfim, fez ali como tinha que fazer. Então esse saiu sim com dignidade, cabeça erguida, mas Collor impeachmentado, Fernando Henrique, como eu disse, PSDB nunca mais venceu a eleição, depois Lula, que depois foi parar na cadeia e do tempo que ele teve alta popularidade não passou nenhuma reforma importante para o país. Depois veio a Dilma, impeachment, Michel Temer foi parar na cadeia, Bolsonaro agora sai desmoralizado e não duvido que em breve na cadeia, quando eu paro para gravar esse vídeo, Bolsonaro já está aterrissando lá nos Estados Unidos. E dizem alguns, eu fiz um vídeo sobre isso, deve passar 2 até 3 meses tentando dar uma acalmada para a justiça, né, dar uma esquecida dele, que eu espero que não esqueça. Aí o Lula venceu porque o Moro meteu os pés pelas mãos, a Lava Jato, como o Ciro denunciou, muito mais do que vários petistas. Lula então teve os direitos políticos devolvidos e como o PT sempre teve entre 25% e 30% de eleitores mais fiéis, foi o suficiente para o Lula se firmar como principal nome para ir para o segundo turno contra Bolsonaro. Bolsonaro que poderia ter caído antes pelo impeachment, que Lula se omitiu, fez cálculo eleitoral em cima da tragédia do país. O Dirceu avisou, Zé Dirceu avisou lá atrás, melhor deixar o país sangrar
para em 2022 a rejeição ao PT diminuir e a gente volta para o poder. Isso foi o que aconteceu. O Zé Dirceu planejou isso muito bem lá atrás, desastrou o país e agora deu certo eleitoralmente falando. E para o país deu certo? A resposta clara é não. Voltemos então à coluna. Um dos assessores mais próximos de Lula confirmaram que a nomeação também serve de lição. Abre aspas para esse assessor. Ciro não quis defender a democracia, não quis fazer parte de uma frente que juntou cabeças diferentes porque ele queria ser a única cabeça do Brasil e ficou sozinho. A afirmação, no entanto, diz aqui o colunista, não é feita pelo presidente eleito, que não aceita sequer ouvir duras críticas a Ciro, de quem ele diz gostar. Bom, então, Lula não disse, quem disse foi um assessor, mas essa coisa de que Ciro não quis defender a democracia é uma imensa bobagem e digo mais, é uma injustiça. Ciro assinou vários pedidos de impeachment de Bolsonaro, Lula nenhum. Ciro, como advogado e vice-presidente do PDT, entrou várias vezes na justiça, no STF, com ações que ajudaram a conter os arroubos autoritários de Bolsonaro e também o negacionismo. Foi o PDT que entrou na justiça lá no STF e que ajudou prefeitos e governadores a ter autonomia para fazer o que tinha que ser feito contra a Covid, porque se não fosse essa ação e ficasse só na conta de Bolsonaro, seria uma tragédia, o número de mortes ainda maior. Ciro foi em protestos pelo impeachment de Bolsonaro, Lula nunca foi. Então, julgar uma pessoa por conta de uma posição que ela teve no segundo turno, em que ela apenas cumpriu o que disse que faria, é leviano, é desonesto. Fica aqui esse recado para esse assessor citado aqui, não nominalmente, mas trazido pelo colunista. Disse mais, Lula acha que o Ciro foi com muita sede ao pote e iria conseguir se firmar como anti-Bolsonaro e anti-Lula e não quis mudar a rota no meio do caminho. Revela uma fonte ouvida pela reportagem. Bom, quanto à estratégia, cada um tem o direito de opinar, concordar ou não. O problema é avaliar sem considerar o contexto das eleições. Mas passemos adiante. Disse mais, certamente ele teria espaço importante no governo, mesmo tendo sido candidato, se tivesse nos apoiado no segundo turno e não tivesse usado de discurso de ódio durante a campanha. Bom, ele fala que o Ciro teria espaço como se isso fosse um desejo do Ciro, não é. Já expliquei antes, nem compensa insistir nesse ponto. O próprio Lula, vai trazer agora o colunista, revelou mais de uma vez sua simpatia pelo adversário, inclusive durante os debates do primeiro turno, mas Ciro negou qualquer tentativa de aproximação. Ele acabou isolado, ficando em quarto lugar na corrida eleitoral e viu Simone Tebet emergir a ponto de ganhar o ministério para chamar de seu, assumindo a pasta do planejamento, como essa coluna aqui adiantou. Lula diz ter simpatia pelo Ciro, mas nunca que essa simpatia serviu para ele, Lula e o PT apoiar Ciro na disputa presidencial. É sempre assim, não, tem simpatia por ele, mas por que ele não apoia a gente? Em 2018 foi o ápice de como o PT só pensa em si. Preferiu perder liderando o campo progressista do que ganhar sendo liderado por Ciro Gomes, como as pesquisas mostravam. Ciro Gomes venceria Bolsonaro no segundo turno, Haddad perderia. Paulo Henrique Amorim, saudoso, Paulo Henrique Amorim faz muita falta, alertou no primeiro turno que se Bolsonaro vencesse, sim, o Lula teria ali a sua marca nessa vitória de Bolsonaro. Então, assim, é um negócio inacreditável. Como é que o PT age sempre assim, sempre em torno do PT, e o Lula brinca com isso. Mas como é que alguém que tem 20%, 30% vai abrir mão para apoiar quem tem 10%, quem tem 5%, quem tem não sei o quê? Pois é, em 2018, esse pensamento elegeu Bolsonaro. Porque o Haddad tinha ali 20%, 25%, o Ciro em torno de 10%, ficou com 12,47%. No segundo turno, Bolsonaro venceu. Então é assim, esse pensamento elegeu o Tarcísio em São Paulo. Como é que o Haddad vai abrir mão de tem 30% para apoiar o Márcio França que tem 20%? Pois é, foi para o segundo turno, perdeu. Então esse é o ponto. Marcelo Freixo no Rio e vários outros candidatos que são rejeitados pela sociedade. Mas tem uma outra parcela que idolatra, que, enfim, pode ser qualquer poste lá que vai votar. Então isso tudo ajuda quem? A extrema-direita, como ajudou em 2018 e ajudou agora lá em São Paulo. E por pouco o Bolsonaro, com toda a tragédia no país, não venceu o Lula, que é tido por muitos o maior presidente da história desse país. Quem não conhece a história para falar uma bobagem dessa. É claro que ele não foi o pior presidente, mas falar que foi o melhor, tenha santa paciência. Mas Simone Tebet tem um ministério para chamar de seu.
Eu falarei de uma forma mais detalhada em outro vídeo sobre isso. Mas o ministério que ficou para Simone foi oferecido primeiro para quem? Para o Pércio Arida, aquele que foi o grande coordenador do programa econômico do Alckmin em 2018, em que o Lula, é só pesquisar, disse Alckmin é Temer, Temer é Alckmin. E quem coordenava o programa econômico era o Pércio Arida, que agora fez parte da transição e recebeu em primeira mão a oportunidade de ser o ministro do planejamento com o ministério turbinado, com os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, BNDES. Tem matéria sobre isso. Aí o Pércio Arida não quis. Quem eles foram buscar depois? André Lara Rezende. Detalhe, Lara Rezende tem escrito coisas bem interessantes que, quando eu vi o convite, até pensei, poxa, perto das opções que estão ventiladas, Lara Rezende seria um bom nome, mas Lara Rezende também recusou. Aí caiu no colo de quem? Da Simone Tebet, que foi a terceira opção desse ministério. E a Simone, que queria inicialmente Ministério do Planejamento, do Desenvolvimento Social, melhor dizendo, que ficou com o petista Wellington Dias, aí ela queria o meio ambiente, a Marina Silva bateu o pé e falou, opa, não quero ser autoridade climática não. Aí o Lula, então, ofereceu o planejamento, a Simone, segundo apontam aqui, ela recusou, mas depois viu que não teria nada, seria planejamento ou quem sabe o Ministério da Pesca, aí preferiu o Ministério do Planejamento, detalhe, sem os bancos públicos. Teria com o Pércio Arida, com a Simone Tebet, não, mas ela tem um ministério agora para chamar de seu. Mas voltemos aqui à coluna. Isolda viveu situação contrária. Governadora do Ceará, ela estava filiada ao PDT e foi preterida pelo grupo de Ciro que comanda o partido no estado. Bom, ela disputou uma eleição interna. Não é contra qualquer pessoa, não. Contra Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza por 8 anos. Ficou os 2 mandatos, integralmente. Não quis sair em 2018 para disputar um cargo aí de senador. Não, ele ficou até o fim do seu segundo mandato, ficou 1 ano e meio viajando do Ceará, fazendo acordos, costurando apoios, aí disputou a eleição interna no PDT, venceu a Isolda. Então não tem esse negócio, mas a Isolda foi vítima de machismo e misoginia, como a Vera Magalhães disse lá atrás. Não, ela disputou e perdeu, democracia assim. Mas aí ela não aceitou a derrota, saiu do partido e foi apoiar o candidato do PT, que depois venceu as eleições lá no Ceará, o Eumano de Freitas. Mas voltemos à coluna. Nos corredores de Brasília, as brincadeiras com Ciro já começaram, abre aspas, para um parlamentar do PT que disse o seguinte: Ciro previa Isolda desempregada em 2023 e ele presidente. O que se viu é o contrário, mas ele vai ter muito tempo para pensar enquanto curte a aposentadoria. Aposentadoria não, Ciro em breve está de volta, falarei disso no outro vídeo. Mas é o preço que se paga por ser leal e por ser coerente. Sim, porque quando você é desleal e perde a coerência, você acaba tendo alguns benefícios, como alguns estão tendo por aí. Ciro opta por um caminho que não é o mais fácil, mas é o caminho daqueles que, enfim, lutam e não se rendem e não se vendem. É muito fácil, entre aspas, para quem tem preço. Aí o preço de algumas pessoas, às vezes, é muito barato. Com Isolda e Camilo Santana, diz aqui o colunista, Lula leva para o Ministério da Educação um modelo que foi sucesso no Ceará e iniciou a implementação justamente por Ciro Gomes quando prefeito de Sobral, mas ele terá que assistir tudo de longe. Bom, Ciro não foi prefeito de Sobral, é um erro aqui do colunista, erro básico, diga-se de passagem, era só dar um Google no Wikipédia. Ciro foi governador do Ceará, deputado estadual por 2 vezes, enfim, e como governador ele ajudou a organizar o estado, assim como seu antecessor Tasso Gereissati, para que o Estado pudesse, no futuro, colocar em prática o modelo bem-sucedido experimentado em Sobral, que teve aí sim o irmão de Ciro, Cid Gomes, como prefeito, Isolda como secretária, e ambos aqui, junto com uma equipe, conseguiram colocar lá um modelo, que esse modelo é realmente uma referência para o país, e digo mais, até outros países visitam o Ceará para ver como que eles fazem por lá. E apesar de tudo que aconteceu, a gente tem que torcer para dar certo. Eu já disse aqui várias vezes, tem minhas profundas diferenças com o PT, mas tem que torcer para dar certo. O que não quer dizer fechar os olhos para erros que podem acontecer, como já estão acontecendo, antes mesmo do governo começar. A gente observa algumas movimentações equivocadas. Mas em relação ao Ministério da Educação, Camilo Santana acho que é um bom nome. Isolda, na minha opinião, teria melhores condições técnicas, mas o Camilo é um político experimentado, acho que terá uma boa gestão à frente desse ministério. A Isolda, como número 2 do ministério, também acho que vai colaborar bastante. Resta saber se eles terão recursos para fazer o que tem que ser feito. Já como eu disse lá atrás, com esse modelo econômico que é feito para tirar do Estado a capacidade de investir
onde se deve investir e mantém a farra dos rentistas com juros altos, então Camilo vai ter que ter jogo de cintura e costurar apoios para que o Ministério tenha os recursos necessários para fazer aquilo que no Brasil é tão desvalorizado. E lembrando de Darcy, né, que a crise na educação não é uma crise, mas é um projeto. E eu espero que Camilo, Isolda e a equipe do Ministério da Educação consiga reverter essa situação dramática na educação. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.